Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eliseu, dando continuidade no nosso módulo de Anatomia e Fisiologia do Sistema Tegumentar. Nós estávamos falando sobre as camadas da pele e falamos sobre a epiderme, a derme, a epiderme, a derme e a hipoderme. Bom, vejamos o seguinte. Aqui nesta imagem nós conseguimos ver várias das coisas que nós temos na nossa pele. Primeira coisa que nós vamos observar aqui é essa estrutura aqui, que é a derme, a epiderme, aliás. A epiderme é a camada mais externa, como nós falamos, certo? Veja que ela não é lisa, né? Ela não é reta. Existe uma certa irregularidade na forma como acontece a transição da epiderme para hipoderme, da epiderme para a derme. Existe uma irregularidade nessa transição. Então ela não é uma camada reta, tá? Então, aqui na epiderme, as células, elas nascem e elas vão subindo até elas morrerem. E quando elas morrem, elas se descamam e saem do corpo. E aí nós vamos trocando de pele dessa forma, através de um processo lento e gradual. Só que é, claro, imperceptível. A camada superior aqui da epiderme é o que nós chamamos de camada queratinizada. Veja que nós temos pelos saindo aqui da epiderme. Nós temos pelos saindo da epiderme, mas esses pelos estão digamos assim, inseridos lá no fundo, lá na derme. Então toda essa camada aqui, ó, essa camada maior, mais grossa aqui, é a derme, tá? Então a derme, ela é a camada da pele onde nós vamos ter a glândula sebácea e o pelo. Observe o seguinte, que nós temos aqui o pelo, ele está inserido lá na derme, onde ele tem uma raiz, certo? Essa raiz, ela está sendo nutrida através de sangue, tá? Ela está sendo nutrida através de sangue. E além de estar sendo nutrida para o pelo continuar crescendo, ela tem terminação nervosa. Então, quando você arranca um pelo, você sente ali uma dorzinha. No pelo, um pouco mais acima, nós observamos aqui, ó, que há um tipo de glândula, tá? Um tipo de glândula não, é uma glândula, né? E que glândula é essa? Glândula sebácea. Ela vai produzir o sebo. E esse sebo ele vai lubrificar e preencher e proteger toda essa região aqui do pelo abaixo da pele. Então, abaixo da camada da epiderme, toda essa região do pelo ela vai estar sendo recoberta por este sebo produzido pela glândula sebácea. Observa que bem aqui, ó, nós temos um músculo. Esse negocinho vermelhinho aqui, que está no pelo, conectado lá na epiderme e aqui no pelo, que é vermelhinho, isso é um pequeno músculo. Então o que esse músculo faz? Ora, quando você fica com os pelos arrepiados, é porque esses milhões de pelos que você tem no corpo, eles têm milhões de músculozinhos bem pequenos. E esses músculos puxam cada um dos seus pelos, tá? Esses músculos puxam cada um dos seus pelos. E então dá aquele efeito do pelo ficar arrepiado. Então você tem um músculozinho bem pequeno aqui. Além disso, nós temos a glândula sudorípara, que nós já falamos anteriormente. E essa glândula sudorípara, ela produz o suor e leva através de um canal que vai até aqui a camada queratinizada,
Veja que aqui é uma saída, é um poro da pele. E nós temos outros pontinhos aqui, um aqui do lado, outro aqui, que apontam que ali há poros. É através desses poros o suor está saindo. Algumas pessoas pensam que o suor sai pelo mesmo local dos pelos. E não. Isso não pode acontecer, até porque nos pelos existem as glândulas sebáceas produzindo sebo. Então não há como sair dali o suor. Tá? Se o suor saísse pelo mesmo lugar que o sebo, ficaria uma lambança só, né? E ele nem conseguiria sair. Bom, além disso, nós temos as terminações nervosas, como eu falei, né? Esses fiozinhos aqui que você vê espalhados, os menorzinhos, são as terminações nervosas que não estão presentes na epiderme. Então, na epiderme nós não sentimos dor, apenas na derme. Além disso, claro, nós temos aqui os vasos sanguíneos, certo? E nós temos milhões de vasos sanguíneos pelo corpo. Vasos sanguíneos que nós chamamos de artérias e veias, e os menorzinhos nós vamos chamar de capilares, que são esses que nós vemos aqui. Os capilares sanguíneos são os menores vasos sanguíneos do corpo. E os capilares sanguíneos, eles trazem o sangue das artérias e levam o sangue de volta para o coração pelas veias, tá? Bom, por fim, aqui embaixo nós temos a chamada tela subcutânea, que é um nome mais técnico aí para falar da hipoderme. Hipoderme que nós falamos aqui que é a camada mais profunda da pele, mas que tecnicamente não é uma camada da pele. Então nós podemos chamar aqui de tela subcutânea, onde nós vamos ter gordura, etc. Espalhado aqui, portanto, pela pele, nós vamos ter várias células de defesa, como foi falado anteriormente, tá? Além disso, aqui na pele, nós vamos ter, dentro da hipoderme, fibras elásticas, né? Fibras aí feitas de colágeno, né? Para ter a elasticidade do tecido, certo? Então vamos continuar na próxima aula.